estou renovada, para a glória de Deus. E é uma alegria imensa estar com vocês, conhecer Recife, minha primeira vez aqui. E estava me lembrando, né, de que em 2020, ali na pandemia, eu tive a oportunidade de participar do Não Te Assombres, né, online, a conferência online, e foi uma bênção, mas eu não poderia imaginar, né, que hoje eu estaria aqui pessoalmente, conhecendo tantas mulheres, conhecendo essa igreja amada. Então, quero agradecer a igreja, Manuela, por todo o apoio, os irmãos que me serviram, para que eu pudesse estar aqui. Então, sei que vocês já têm sido muito abençoadas, né, com banquetes maravilhosos na palavra, e eu espero nessa manhã também poder contribuir um pouquinho mais para o crescimento e edificação de vocês. Bom, já fui apresentado aqui, então vou dispensar as apresentações. Hoje eu fiquei com o tema, né, para falar com vocês sobre cultivar raízes profundas. A gente tem falado aqui sobre a importância de nós testemunharmos Cristo para essa geração. E eu creio que não há como nós testemunharmos Cristo sem que nós cultivemos raízes profundas, sem que nós cresçamos, né? E quando eu falo de cultivar raízes profundas, eu falo acerca da maturidade cristã mesmo, né? De nós crescermos, nos fortalecermos, para que nós possamos nos tornar aquilo que o Senhor deseja que nós nos tornemos. Então, eu quero, irmãs, convidar vocês a meditarem juntamente comigo no Salmo capítulo 1, tá bom? Nós leremos Salmos, capítulo 1. Aguardar vocês abrirem a Bíblia. Uma bênção ver tantas mulheres aqui em torno da palavra. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção generosa e especial para nós essa manhã. O texto diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Eu vou me ater aos primeiros versos, tá bom? Onde o salmista está falando acerca do justo. E que o Senhor possa nos abençoar nessa meditação. Então, eu quero levar vocês a refletirem nessa manhã que não há como nós testemunharmos de Cristo sem que nós tenhamos raízes profundas nele, né? Então, o testemunho de Cristo, na verdade, ele flui de um relacionamento profundo, ele flui de uma conexão profunda com ele. Então, o primeiro passo para que nós possamos testemunhar a ele é estarmos alicerçadas, enraizadas nele. E eu gosto muito de observar a natureza, né? É um exercício que eu tenho feito nos últimos anos, realmente, de contemplar e de perceber aquilo que Deus nos ensina por meio da natureza. Eu gosto especialmente de árvores, né? Então, eu gosto de tirar foto, de filmar, de observar, da metáfora da árvore. O interessante é que a palavra de Deus usa muitas vezes a metáfora da árvore para se referir ao justo, aquele que ama a Deus, aquele que teme ao Senhor. E quando a gente olha para a árvore, né, você olha para ela, aquela coisa magnífica, grande, enorme, aquela copa, frutos, e você fala, uau. Mas tem tanta coisa debaixo do subsolo que a gente não vê. E a verdade é que o que acontece por baixo do solo é o que realmente faz com que aquela árvore permaneça de pé. Então, as raízes, a nutrição que ela recebe do solo é o que faz com que ela cresça, floresça e frutifique. E a verdade é que as coisas mais profundas acontecem no solo, onde nem todos vêm. Então, o alicerce fica no solo, né? As raízes ficam no solo.
E nós vivemos uma geração que ela se preocupa muito com a aparência, com aquilo que é visível. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o Senhor, nós percebemos que a obra mais importante que está acontecendo, ela está acontecendo num lugar que nós não podemos ver, nas nossas raízes, no nosso interior. E que quando as raízes elas são profundas e saudáveis, o resultado é uma árvore saudável. Quando o nosso interior é renovado, o resultado é uma vida frutífera. Então, nós precisamos cultivar as nossas raízes e o nosso interior. Então, nós lemos aqui no Salmo 1 que o justo é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Então, várias vezes nós vamos ver essa relação, né, do justo como uma árvore. E o que acontece com uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas? Ela tem algumas características que eu quero trazer aqui para vocês. A primeira característica de uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas é que ela dá o seu fruto no tempo certo. Ou seja, ela é madura. Frutificar é resultado de maturidade. A árvore dá fruto quando ela está madura para isso, né? Então, o fruto é fruto da maturidade da árvore. E percebam, né? A árvore ela não dá fruto em qualquer tempo, mas ela dá o fruto na estação esperada, na estação correta. Ela não frutifica o ano todo, né? Mas ela frutifica no momento oportuno, na estação apropriada para isso. Além disso, uma outra característica dessa árvore, que é plantada junto a correntes de águas, é que ela tem as suas raízes nutridas. Então, vejam, a maturidade faz parte da nossa jornada cristã. E quanto mais maduras nós estamos em Deus, mais nós frutificamos. Frutificar é natural do cristão, é esperado do cristão, né? O Senhor Jesus espera que nós demos frutos e frutos que permaneçam. Então, para que nós possamos dar frutos, nós precisamos amadurecer nele. E a árvore mencionada pelo salmista também tem uma outra característica. A sua folhagem não murcha. Porque ela está plantada junto a essas correntes de águas, né, num solo que é nutritivo, ela é constantemente nutrida. Ela está sempre recebendo irrigação, ela está sempre recebendo água. As suas raízes, elas buscam no solo, que é um solo bem nutrido, elas conseguem buscar a nutrição que chega até as folhas. Por isso, suas folhas nunca murcham. Ela está cheia de vida, né? Eu falo assim que, embora eu goste muito de observar as árvores, eu tenho um problema de cuidar de plantas, né? Eu ainda não cheguei no nível tia das plantas. Geralmente as plantas em casa elas morrem, né, tadinhas. Esses dias eu ganhei uma planta bem bonita assim. Aí meu marido olhou e falou assim: "Ai, amor, quanto tempo será que essa vai durar?" Aí eu falei: "Oh, meu Deus, não precisa me humilhar assim, né?" E geralmente eu tenho lutado, tenho tentado aprender. Eu lembro que uma vez eu estava com uma planta muito bonita, né? Tinha recebido, ela era de muitas folhagens, e aí eu deixei ela ali no sol e tudo mais. Como ela estava do lado de fora de casa, então às vezes eu acabava esquecendo, né? Aí um dia eu fui lá, olhei e falei: "Nossa, coitada, essa planta está toda caidinha." Aí eu pensei: "Ah, já era, né?" Mas eu falei: "Ah, vou dar uma regada nela, né? Vou deixar ela aqui no sol, quem sabe, né?" Reguei ela pela manhã. No finalzinho do dia, ela tinha revivido, sabe? Era outra planta. Eu falei: "Gente, como faz a diferença colocar um pouquinho de água, né, na vida da planta?" Acho que tem que colocar água com mais frequência nela. Então, percebam, quando a árvore ela recebe água, quando ela recebe nutrição, as suas folhagens não murcham, né? Porque a água traz essa vitalidade, ela traz vida para ela. Então, essa é uma característica de uma árvore plantada junto a ribeiros. Então, o que a gente aprende aqui olhando para esse salmo, para esse primeiro trecho desse salmo? Porque a árvore é madura, ela frutifica. E porque ela é nutrida, ela é vistosa. Então, maturidade e nutrição são importantes para que a árvore ela possa viver plenamente e cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Então, vocês percebem que a aparência externa dessa árvore, os frutos, as folhagens, na verdade, são resultado daquilo que ela está recebendo por debaixo da terra? Porque
o que ela recebe na raiz dela é o que forma quem ela é o que se manifesta. Quando as pessoas olham, elas veem uma árvore bonita, uma árvore frutífera, com folhagens verdes, mas o que faz com que ela seja assim é justamente aquilo que ela está recebendo na sua raiz. Então, colocando de outra forma, a verdade é que o resultado visível, aquilo que nós vemos dessa árvore, provém justamente daquilo que a gente não vê dessa árvore. Um solo rico, aquilo que ela recebe no seu solo, nutrição, aquilo que é transportado da raiz até as suas folhagens. E o resultado de tudo isso é que quando chega o tempo certo, ela se manifesta, ela manifesta um fruto agradável. E olha só que interessante. Nós, e aqui eu estou falando para mulheres, então, nós mulheres tendemos a nos preocupar muito com a aparência. Nós queremos estar bonitas, nós queremos ser boas mães, boas esposas, boas profissionais, estudantes. Nós queremos o resultado, nós queremos o fruto aparente. Mas, muitas vezes, nós tentamos obter essa aparência pela própria aparência. Então, se eu me dedicar mais nisso, se eu estudar mais sobre aquele assunto meramente, vou fazer esse e aquele curso, mais cedo a Ana falou, que às vezes a gente até compra um monte de curso, mas nunca faz. Então, a gente está vivendo essa época, a gente quer a performance, a gente quer a aparência, a gente quer ser uma boa esposa, a gente quer ser uma boa filha, uma boa profissional, queremos ser bem-sucedidas. Mas nós nos esquecemos que, para que o resultado venha, nós precisamos cultivar aquilo que está na raiz. É na raiz que começa tudo. E, às vezes, nós queremos, falando de mulheres cristãs, queremos influenciar pessoas, queremos ter uma fé operosa, servir na igreja. Nossa, eu queria tanto liderar as mulheres da minha igreja, queria, sei lá, ter um grupo de leitura, queria ter um grupo de estudo bíblico. Eu quero ser essa mulher piedosa, essa mulher sábia. Mas eu fico tentando produzir os meus próprios frutos, mas eu não me concentro naquilo que é mais importante, nas minhas raízes, que é justamente o que vai me impulsionar, o que vai fazer com que eu me torne essa mulher que eu busco ser. E nós queremos tudo isso, mas nós não queremos passar pelo processo lento, silencioso e invisível que precisa acontecer para que esses frutos se manifestem. E uma coisa que é muito interessante, e que eu tenho falado bastante, é que antes de você crescer para cima, você precisa crescer para baixo. E a gente não quer crescer para baixo, a gente não gosta de crescer para baixo, porque a gente quer o resultado. E olha só que interessante, uma árvore, antes dela crescer para cima, às vezes, há árvores que demoram 10 anos crescendo para baixo. Elas demoram 10 anos aí aprofundando suas raízes. A pessoa planta ali, e a árvore fica. E aí você pensa, não, será que vai nascer alguma coisa? Mas nesse tempo em que nós não vemos coisas ali do solo para cima, tem muita coisa acontecendo do solo para baixo. Então, a gente precisa buscar crescer para baixo. A gente não quer crescer para baixo. Quem em sã consciência quer isso? Provavelmente ninguém. A gente quer um crescimento que nos dê likes, que tenha reações, que tenha curtidas, que tenha compartilhamentos. A gente quer um crescimento visível para sermos elogiadas, para sermos vistas, para que as pessoas vejam o nosso trabalho. Poxa, eu estou fazendo, eu estou me dedicando, eu estou crescendo. Você não está vendo isso? Nós queremos o aparente, mas a verdade é que o crescimento real e genuíno, ele começa nas coisas invisíveis. Nós queremos ser da superfície para cima, mas Deus nos chama a sermos primeiramente da superfície para baixo. A verdade é que para nós crescermos para cima, irmãs, nós precisamos passar pelo processo de crescer para baixo. E como é que esse processo acontece? Esse processo acontece quando nós nos aprofundamos, quando aprofundamos as nossas raízes no único solo que pode realmente nos trazer nutrição e transformação, Cristo. E a gente até sabe disso, porque a gente ouve sermões, a gente está aqui nessa conferência maravilhosa, aprendendo, recebendo conhecimento. Sim, é Cristo, é somente Cristo. Mas, na prática, às vezes nós fugimos disso. Nós queremos os atalhos. Queremos os 5 passos para isso, 10 passos para aquilo, 30 dias para você se tornar uma mulher virtuosa. Nós queremos a receita pronta e não o processo.
Mas a verdade é que é impossível nós sermos árvores frutíferas e árvores vistosas se nós não estivermos plantadas junto a ribeiros de águas. O ribeiro que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se nós não bebermos dessa água, se nós não nos alimentarmos dos nutrientes desse solo que é a palavra de Deus, nós não podemos frutificar da forma que o Senhor deseja que nós frutifiquemos. Nós mulheres precisamos gastar tempo na palavra. E não existe verdadeiro testemunho cristão sem que haja conhecimento genuíno das Escrituras. Nós queremos sim testemunhar, nós queremos falar de Cristo, nós queremos que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam Cristo, né? Não é assim, não é gostoso, não é legal quando alguém que convive com você de repente, mas não sabe muito de você, fala assim, olha, você é cristã? Porque você é diferente, você tem um jeito diferente de ser. A gente fala, nossa, que bênção, né? Tô refletindo. Nós queremos isso. Mas isso é resultado de uma caminhada, de uma jornada com Cristo. Por vezes nós gastamos tanto tempo investindo em conhecimento sobre como ser uma mãe melhor, como organizar a rotina, como cozinhar melhor, como educar filhos, como isso, como aquilo, tantas coisas, mas nós não investimos em crescer em Cristo, no conhecimento de quem Cristo é. Nós deixamos em segundo plano a leitura bíblica, o estudo da palavra, a nutrição espiritual, uma vida de oração. Isso acaba sendo secundário, porque a gente quer aquilo que vai nos dar resultado rápido. A gente quer aquilo que vai nos certificar de que, pronto, agora que eu concluí esse módulo, eu já domino esse assunto. E vejam, essas coisas, querer ser uma esposa melhor, querer ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, querer ter uma rotina mais organizada, não é ruim, não são coisas ruins, são coisas muito boas e louváveis, e sim, nós devemos buscar ser melhores em tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas o ponto é que nós não podemos partir do fruto para a raiz, e sim da raiz para o fruto. O que deve sustentar essas condutas, o que deve sustentar esses comportamentos, deve ser uma convicção firme na palavra de Deus. Porque senão a gente começa no pique, né? Nossa, agora vai. Mas isso não se sustenta, porque nós estamos tentando frutificar com as nossas próprias mãos. E tudo aquilo que nós fazemos não se sustenta se Cristo não for o alicerce, se Cristo não estiver na raiz daquilo que nós estamos fazendo. Então, cursos, conhecimentos podem até... cursos podem produzir conhecimento, mas eles não podem produzir sabedoria. A sabedoria só pode ser produzida pela palavra de Deus. E para que a sabedoria nasça, nós precisamos de tempo na palavra. Na Bíblia, a sabedoria não é mero conhecimento, mas é a prática do conhecimento. É quando você pega aquilo que está na sua mente, isso vai para o seu coração e se transforma em ações. Isso é sabedoria. Então, conhecimento sem sabedoria é inútil. Por isso, nós precisamos buscar a sabedoria na palavra. Quando nós não temos sabedoria, nós sempre dependemos de um conhecimento externo. Alguém tem que me falar como que eu faço isso, como que eu resolvo isso, como que eu lido com aquilo. Mas Deus deseja que nós sejamos mulheres sábias para que, por meio da palavra, nós possamos encontrar as respostas, possamos encontrar a direção para fazer aquilo que Ele deseja. Então, o resultado dessa nossa tentativa de obter mero conhecimento para sermos melhores nisso ou naquilo, acaba sendo um evangelho falsificado, com aparência de piedade, mas que não se sustenta no solo da verdade de Deus. E sim naquilo que nós queremos demonstrar para as pessoas, naquilo que nós queremos que as pessoas pensem ao nosso respeito, para que elas gostem de nós, para que elas nos aplaudam. Então, eu penso assim, bom, se eu me encaixar nisso, e nisso, e nisso, eu vou ser caracterizada como uma mulher bíblica, como uma mulher piedosa. Então, eu vou me esforçar para ser o melhor nessas áreas, para que, então, eu possa receber esse rótulo. E aí eu me esforço, mas constantemente eu me vejo falhando, isso me frustra. Eu crio uma faixa, né, de mulher cristã, de mulher bíblica, mas, no fundo, eu sei que eu não sou aquilo, porque eu tento, mas eu estou sempre falhando. E aí eu sustento uma vida de aparência, quando, na verdade, as minhas raízes estão fracas. Então, nós precisamos estar enraizadas
na palavra, enraizadas no solo correto. Então, porque quando nós não recebemos uma verdadeira nutrição, nós até começamos bem, mas nós não conseguimos permanecer nesse bem por muito tempo. A gente se empenha em mudar, mas as nossas mudanças duram no máximo 30 dias, né? Geralmente aqueles 30 dias, 31 dias de janeiro, porque a gente fala, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou começar isso. Quantas coisas nós prometemos fazer diferente esse ano e só fizemos até janeiro? Várias, né? A gente já está caminhando aí para o meio do ano. E por que isso acontece? Porque essas coisas estão alicerçadas na nossa vontade e não no poder transformador do Evangelho. Quando as nossas decisões e as nossas escolhas estão alicerçadas no poder transformador do Evangelho, é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Mas quando não, é a nossa força tentando, e a nossa força é fraca. Ela não se sustenta, ela não se mantém. Por isso que nós precisamos aprofundar as nossas raízes na palavra de Deus. E aí a gente vive na era dos resultados rápidos, né? Nós queremos as mudanças, mas olha para as árvores, elas levam tanto tempo. E a questão aqui não é quanto tempo vai levar, mas se você está plantada no solo correto, se você está sendo nutrida, se você está sendo alimentada corretamente. Você está plantada no solo correto? Você está plantada no solo da palavra de Deus? Você está recebendo nutrição da água viva, das águas correntes, que é o próprio Senhor Jesus Cristo? Quero ler com vocês também lá em Marcos 4, nós vamos ler do 3 ao 9. Eu gosto muito dessa parábola. Eu acho que ela nos ensina algumas lições muito importantes. Marcos, capítulo 4, de 3 a 9. Marcos 4, de 3 a 9. Diz assim o texto: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, na continuação dessa passagem, nós vemos que Jesus usa essa parábola, né, para falar sobre o evangelho sendo semeado no coração das pessoas. Mas essa parábola me traz algumas lições muito práticas que eu quero compartilhar com vocês. Essa parábola fala de 4 cenários que a gente vê aqui. Então, nós temos um semeador que saiu a semear o mesmo tipo de semente pelo caminho. E algumas coisas vão acontecendo nesse processo. Então, nós temos aqui o que aconteceu com a primeira semente. Então, algumas sementes caíram pelo caminho. Antes mesmo que pudessem entrar no solo, elas foram levadas pelas aves, né? Então, caíram à beira do caminho ali, não deu nem tempo, né, delas serem semeadas, as aves chegaram, comeram e levaram. Isso é o que aconteceu com a primeira leva de sementes. Algumas sementes, Jesus vai dizer, caíram em solo rochoso. E olha só que interessante, aqui Jesus faz questão de dizer que nesse solo havia terra sim, mas era pouca terra, ou seja, era um solo superficial. O que é algo superficial? Algo que está ali só na superfície, né? Algo que não tem profundidade, né? Então, por ser um solo rochoso, as sementes caíram ali na superfície. E a semente que caiu nesse solo, e eu acho isso muito interessante, ela logo nasceu. E olha só, a semente nasceu logo, não porque a terra era profunda,
E aí Jesus vai continuar dizendo que assim que o sol saiu, a planta queimou, porque embora tenha crescido rápido, ela não tinha raiz. E eu acho isso fantástico. Eu quero parar uns minutinhos para pensar nisso aqui com vocês. Quero voltar aqui para o texto. Então, vejam. A semente que caiu em solo rochoso, ela caiu num solo que tinha pouca terra, mas logo nasceu. Nasceu rápido até, né? E a gente gosta de crescimento rápido, né? A gente quer que cresça logo, a gente quer ver o fruto logo, a gente quer resolver logo as nossas questões, os nossos problemas, as nossas circunstâncias, a gente quer a solução rápida. Mas nem sempre as soluções rápidas e o crescimento rápido é o crescimento que permanece. Não sei se vocês já viram, às vezes, né? Principalmente, tudo que é muito na empolgação, tipo, não, agora vai ser diferente. Agora eu vou mudar. A partir de hoje, vai ser uma transformação radical na minha vida. A gente começa na empolgação, mas aí o tempo vai passando, aquilo vai esvanecendo. Às vezes aquelas pessoas que, na empolgação, né, a conversão, não, agora eu vou largar tudo, vou mudar tudo, aí a pessoa começa ali, não sai da igreja, vive na igreja, passa um tempo, cadê? Né? Parece que apagou. E a gente vive nessa geração que quer tudo muito rápido, tudo muito prático, tudo muito ágil. Mas a palavra de Deus nos mostra que o verdadeiro crescimento ele leva mais tempo. E aqui, para quem visse, nossa, essa semente caiu aqui no solo, já cresceu, já apareceu. Nossa, que legal. Mas aí Jesus vai nos falar de um fato. Quando saiu o sol, o que aconteceu com essa planta? Ela se queimou. E por que ela se queimou? O que o texto diz? Porque não tinha raiz. Então, veja, ela não tinha raízes profundas, não deu tempo dela se firmar. E porque não deu tempo dela se firmar, quando veio o sol, quando vieram as dificuldades, quando vieram as lutas, quando vieram os perrengues da vida, ela não pôde permanecer firme, porque ela estava fraca. Ela até tinha uma aparência visível, mas ela não tinha raízes, então ela não pôde se sustentar. Ela não estava num solo profundo. E eu acho muito interessante porque aqui Jesus fala que não tinha terra naquele solo. E às vezes nós estamos plantadas em algo que não se sustenta, em algo que não nos sustenta. Às vezes nós estamos buscando estrutura e sustento naquilo que não sustenta, naquilo que não satisfaz. É o que a Naná falou aqui mais cedo, né? Às vezes a gente está ali nas redes sociais, a gente acha que aquela vida, aquele universo é o que vai nos sustentar, aquele estilo de vida é o que vai nos sustentar, aquele ideal que nós temos é o que vai nos sustentar. E aí, quando vem as primeiras lutas, a gente não tem estrutura, a gente não tem raiz para enfrentar aquilo e permanecer firme. Então, o crescimento rápido se deu, no caso dessa planta, justamente porque o solo não era profundo. Então, cuidado com o crescimento muito rápido. Cuidado com os atalhos que às vezes a gente tenta buscar para não passar pelo processo. E o crescimento rápido muitas vezes pode ser superficial. A natureza e a humanidade nos mostram isso, né? Leva tempo para uma árvore crescer. Leva tempo para um bebê se formar. Leva tempo para a vida acontecer. Nada é da noite para o dia. Não se enganem com o discurso, em não sei quanto tempo você já vai conseguir isso, isso e aquilo. Leva tempo. Porque a maturidade é um processo, a gente não pode fugir do processo. A gente precisa viver o processo. Cuidado com essa ânsia de mostrar, de querer mostrar para o mundo que você é uma mulher exemplar, que você dá conta de tudo, que você sabe tudo, que você é a Mulher Maravilha. Sabe por quê? Porque provavelmente, no primeiro sol que aparecer, você vai sucumbir. Você não vai ter estrutura para suportar. Então, cuide da sua estrutura. Cuide das raízes. A terceira parte dessa parábola nos diz que uma parte das sementes caiu entre os espinhos. Então, vejam, essas sementes até cresceram, mas elas não conseguiram frutificar. Tá? Elas foram plantadas ali, elas caíram nesse solo, elas até cresceram, mas na hora de vir os frutos,
Os espinhos acabaram sufocando a planta e ela não pôde frutificar, porque ela estava plantada em um solo irregular. Você pode até crescer, seus resultados podem até ser visíveis, e você pode até aparentar ser uma mulher piedosa, mas talvez isso não passe de uma religiosidade. E religiosidade, minhas irmãs, não produz frutos. Ela até pode aparentar algo, mas ela não produz frutos verdadeiros. Talvez você esteja há anos na igreja, mas está sempre dando 2 passos para trás, 2 passos para frente, 2 passos para trás. Quando parece que você está crescendo, acontece alguma coisa e você volta a estaca zero. Você está sempre lidando com as mesmas lutas. Sabe por quê? Porque você está tentando pelos seus próprios esforços. O seu foco está sempre no seu desempenho e não na obra graciosa de Cristo em você. E você não quer transformação. Talvez você ache que você quer, mas você não quer transformação, você quer desempenho. Você quer a aparência, você quer ser algo, mas para que as pessoas vejam que você é esse algo. E a gente precisa ter cuidado com a religiosidade. A religiosidade diz assim, ó, se você cumprir essa lista de itens, essa lista de coisas, você será uma mulher bíblica. Mas o Evangelho de Cristo diz que Cristo cumpriu toda a lista de exigências, de coisas que você nunca conseguiria cumprir. E que se você crer nele somente, você será uma mulher bíblica. E a nossa confiança deve estar nessa verdade. E a gente sabe, irmãs, a gente sabe, mas é que a gente teima em viver isso na prática. A gente está sempre querendo dar o nosso jeitinho. A gente está sempre querendo colocar a nossa performance ali. Cristo mais um pouquinho aqui da minha performance. Cristo e mais um pouquinho aqui do meu esforço. O que te torna uma mulher bíblica não é o seu desempenho, mas o desempenho de Cristo. A 4ª parte dessas sementes caiu em boa terra. E porque ela caiu em boa terra, deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo 30, 60 e a 100 por 1. Sabe por que essas sementes frutificaram e multiplicaram-se? Porque elas caíram em boa terra. A terra em que elas foram plantadas fez toda a diferença no crescimento. Quando a semente está em boa terra, ela frutifica. Ela se torna aquilo que ela foi criada para ser. E os frutos são inúmeros, são grandiosos. Tentar frutificar pelos nossos próprios méritos, pelo nosso esforço, é o caminho do fracasso. Nós vamos fracassar sempre que nós tentarmos pela nossa própria força. E o único meio de nós frutificarmos é estarmos plantadas em um solo fértil. E trazendo de volta o Salmo 1, que nós lemos para nós irmos fechando essa reflexão, o único solo onde nós realmente podemos crescer e frutificar é Cristo. Perceba que quando essas sementes foram plantadas em solo fértil, o fruto foi um processo natural, foi uma consequência. O fruto não foi forçado, ele não foi falsificado, ele não foi manipulado. Ele foi natural, ele veio. Porque é assim que é a obra de Deus nas nossas vidas. Naqueles que se entregam ao processo e ao cultivo do Espírito Santo em nossos corações. E esse processo pode até ocorrer mais lentamente. Como eu disse, leva tempo para nós amadurecermos. Mas é um processo natural, duradouro, abundante e permanente. E aí Jesus vai dizer que a semente multiplicou 30, 60 e 100 por 1. Olha que coisa maravilhosa. Deus usa a nossa pequena semente de fé. E o que Ele faz com essa pequena semente? Ele multiplica até 100 por 1. E é o que eu acho maravilhoso nessa dinâmica da árvore, da natureza, é que a semente é sempre menor que o fruto. Vocês já perceberam? Você planta uma sementinha e ela se multiplica em vários frutos, em várias safras. E às vezes para plantar aquela sementinha, né, dá um trabalho, mas o fruto é sempre muito maior. Então, o nosso trabalho, na verdade, é infinitamente menor aos frutos que o Senhor traz. A manifestação da graça de Deus por meio daquela sementinha.
Parece que a gente está fazendo muito, mas quando a gente olha para a árvore e olha para o fruto, a gente fala, nossa, na verdade eu não fiz nada. O Senhor é quem multiplicou 100 por 1. Mas para que haja essa multiplicação do 100 por 1, é preciso dedicação, é preciso entrega, de estar plantado no solo correto, de ser nutrida pelas águas do Senhor, de nos sujeitarmos à vontade dEle, nos sujeitarmos ao processo silencioso de crescimento, de crescer para baixo, de aprofundar raízes. Leva tempo, mas esse é o verdadeiro crescimento que frutifica e permanece. E com isso, minhas irmãs, o que eu quero dizer para vocês é que o maior dos nossos esforços é totalmente inútil sem Cristo, mas que o menor dos nossos esforços é suficiente com Cristo, assim como uma semente bem pequena. Não é possível nós testemunharmos de Cristo se Cristo não for o alicerce das nossas vidas, a base e o solo no qual nós estamos enraizadas. Nós precisamos estar enraizadas nele. Não existe testemunho cristão se nós não estivermos alicerçadas, enraizadas na palavra de Deus, e nós precisamos ser mulheres da palavra. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos como árvores infrutíferas, né? Parece que nada está acontecendo, parece que a vida simplesmente parou. Parece que a água da vida não está fluindo em nós, não está passando por aqui, parece que o canal está obstruído. E veja, talvez isso ocorra não porque você não tem buscado se nutrir no ribeiro de águas. Talvez seja porque você está tentando se... Aliás, talvez isso esteja acontecendo porque você está tentando se nutrir de águas que não são a água da vida. Você está tentando se nutrir daquilo que não é alimento, daquilo que não satisfaz a alma, de coisas que não vão promover o seu crescimento espiritual. Você está gastando tempo naquilo que é inútil, naquilo que mais te esvazia do que te enche, sabe? E aí você se sente sempre assim, cansada, fraca, sem força, faminta. E aí você tenta se alimentar, mas aquele alimento que você ingere não te nutre, só te deixa mais faminta ainda. E se você tem investido em coisas que não vão promover o seu crescimento espiritual, esse é tempo de se arrepender, de buscar, Senhor, eu quero a comida que sacia, eu quero a água que sacia a minha sede, eu quero o alimento que sacia a minha fome permanentemente. Será que esse é o seu caso? Por outro lado também, há momentos da nossa vida em que nós nos sentimos como árvores secas, não porque nós não estamos recebendo uma nutrição da fonte, mas porque a estação que nós estamos vivendo é uma estação em que nós estamos crescendo para baixo. Então, a gente não vê. Parece que a gente não vê o que Deus está fazendo na minha vida. Parece que Deus não está fazendo nada. Eu vejo todo mundo frutificando, vivendo uma estação maravilhosa de flores e frutos. Que coisa linda. Eu olho para a minha vida, parece que o inverno nunca passa. Parece que, sabe, está tudo seco. Eu não sinto o Senhor, parece que o Senhor não está fazendo nada. Mas o Salmo 1 nos diz que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros e que essa árvore recebe boa irrigação, recebe nutrientes de um solo fértil e, consequentemente, ela dá fruto no tempo certo. E assim é com a nossa vida. Se você está plantado em Cristo, você está recebendo nutrição. Ainda que você não esteja vendo ainda, Deus está fazendo algo em você. E sabe por que você não é uma árvore infértil em Cristo? Sabe por que, por mais quebrada que você se sinta, Deus não te considera uma árvore infrutífera? Porque você está plantada num solo fértil. E esse solo fértil que é Jesus. Sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Ele nós frutificamos frutos que permanecem. Então, minha irmã, não tenha pressa. Confie no tempo de Deus. Se nós queremos ser verdadeiras testemunhas de Cristo, nós precisamos estar perto dele o bastante para conhecê-lo. Você não pode testemunhar sobre algo que você não conhece, sobre alguém que você não conhece, né? Como é que eu vou falar de alguém que eu nem sei quem é? Se você quer ser uma testemunha verdadeira e fiel de Cristo, você precisa conhecê-lo. Você tem que gastar tempo com ele, você tem que se dedicar em amá-lo, em imitá-lo todos os dias. E a minha oração, minhas irmãs, é para que nós possamos conhecer mais e mais esse Senhor
que é o verdadeiro solo, o solo mais rico no qual nós podemos estar plantados. Nele não existem mulheres infrutíferas. Nele não existem mulheres que não florescem. Todas nós somos chamadas para florescer e frutificar, porque nós estamos plantadas no lugar certo. E para que nós possamos influenciar essa geração, nós precisamos viver um proceder íntegro, seja comendo, bebendo, servindo dentro ou fora do lar, todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos imitar o nosso Senhor, nós precisamos beber da fonte, nós precisamos sugar esses nutrientes que vêm desse solo. E isso se dá por meio de um relacionamento genuíno, por meio de uma vida de oração, por meio de meditação bíblica, por meio de comunhão com a igreja local. É assim que nós aprofundamos as nossas raízes. E a minha oração é que o Senhor possa nos ajudar a sermos mulheres com raízes profundas, mulheres que não têm pressa de crescer, mas mulheres que estão amadurecendo e estão frutificando no Senhor. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Eu não sei em qual estação da vida você está. Não sei se você está numa estação em que as suas raízes estão sendo provadas e testadas. Eu não sei também se você se sente como a semente que caiu entre espinhos, a semente que caiu num solo que não tinha muita terra. Mas meu convite para você nessa manhã é que você se achegue ao solo, que é Cristo, que você se achegue à fonte de águas que vai saciar você. Paizinho, obrigada por esse tempo, obrigada pela vida das minhas irmãs, obrigada pela tua palavra. Senhor, nessa manhã eu quero orar pelos nossos corações, porque nós somos falhas, somos pecadoras, somos dependentes da tua graça. Muitas vezes nós tentamos crescer por meio dos nossos próprios métodos, por meio das nossas próprias estratégias que nos prometem algo rápido, mas raso. Senhor, nós não queremos ter pressa, porque como nós ouvimos aqui essa manhã, o Senhor é o Senhor da eternidade. O tempo é teu e o Senhor tem um tempo para cada uma de nós. Ah, Senhor, nos ajude a viver o teu tempo. Mas nos ajude também a reconhecer que nós precisamos ser maduras o bastante para buscar um crescimento genuíno. Não queremos um crescimento falsificado. Não queremos ser reféns da religiosidade. Nós queremos viver uma vida íntegra diante do Senhor. Que nós sejamos mulheres enraizadas na palavra, enraizadas na verdade, enraizadas em Cristo. Nos abençoe, nos fortaleça, sacia-nos em Ti, ó Deus. Nós queremos ser essas árvores, ó Deus, que vão dar frutos e mais frutos, que vão dar sombra, que vão frutificar, Senhor, e alimentar aqueles que estão ao nosso redor por meio desse fruto. Queremos ser mulheres sábias e maduras para a Tua glória, Senhor. Nos abençoe, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.